Uma boa tarde a todos. É um prazer e uma grata alegria estar com vocês, encontrar amigos da cidade assim, muito gratos ao nosso coração, Tonheca, Marquinhos, e também pelo tema, me agradou profundamente. É um livro que nos eventos assim é muito desprezado, né? A Gênese, muito. Então, na codificação até fala, faz parte, mas quem leu a Gênese, né? Ele fica desprezado. E é um livro tão interessante e que pelas colocações de Kardec, um livro que foi muito grato ao seu coração de fazer. Então você pode dizer que a Gênese é um livro de Kardec. Então os espíritos organizaram basicamente 3 livros, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles contêm a estrutura e a base da doutrina espírita. Então, é o que você precisa para entender o significado do Espiritismo. A Gênese e Céu e Inferno são questões que Kardec tinha, que normalmente as pessoas têm, né? Como começou o mundo? Os detalhes. Porque a Bíblia e diversas religiões começam sempre, e o mundo se fez assim, e Deus fez isso, e aconteceu dessa maneira. E eles afirmam exatamente como tudo aconteceu. De tal maneira que até hoje existem controvérsias com relação à ciência e religião. E eu vou apresentar um pensamento para vocês muito importante e ver se a gente vê a lógica disso. Se a religião pudesse explicar tudo racionalmente, seria chamada ciência. E se a ciência explicasse tudo, teria substituído a religião. Isso é muito importante a gente colocar, tá? Então, a ciência, ela cobra um tipo específico de explicação. A explicação tem que ser racional. Não pode defender da fé. Então, você pode até criar uma hipótese científica, mas nunca vai dizer que isso é, a não ser após diversos experimentos para afirmar. Mas normalmente as diversas correntes religiosas vão lá, zoroastrismo, o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, várias correntes diferentes começam falando como o mundo se criou, como as coisas aconteceram, quando nós não estávamos lá. Então, antes do homem, o que havia? E aí explica. Era uma escuridão. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Já no zoroastrismo é diferente. Já, por exemplo, nas culturas nórdicas, é a árvore, e o reino de Odin, etc. E você tem várias histórias mitológicas tentando explicar o surgimento da vida na Terra, como as coisas aconteceram. Mas por que isso acontece? Faz parte do ser humano, é uma característica do eu consciente. Por quê? Então, por que estamos aqui? Por que o homem precisa dessas respostas para dar sentido à sua vida? Porque uma coisa que nós descobrimos, não tem tanto tempo assim, é que o homem precisa de sentido. Quando ele perde o sentido, ele perde também a sua razão de viver. Ele tem que ter uma motivação, ele tem que ter um motivo para existir. Porque o caos enlouquece. Então, sentir que você não significa nada, que você não tem um lugar no universo, atormenta, oprime e faz com que se perca a razão. Isso acontece em todas as épocas. Então, no homem primitivo, o medo tornava as pessoas violentas. Então, uma explicação segurava e ancorava você na realidade. Por que eu existo? Porque, pensa bem, nós não somos como os animais. Os animais vivem para comer, dormir e procriar. Muitos homens também fazem isso, mas eventualmente eles perguntam, isso é tudo que há? E eventualmente comer, dormir e procriar não é mais o suficiente. Mas o homem primitivo, mesmo o homem primitivo, criou a música, criou a arte. Por que ele precisava pintar as paredes? Por que decorar as roupas? Por que decorar a sua bolsa, a sua faca de caça? Por que isso era necessário? Porque já é o anseio de alguma coisa a mais.
No momento em que ele definiu que ele está aqui, ele existe, ele começou as perguntas. E essas perguntas não acabaram mais. Nem vão, porque a gente tende a crescer com elas. Muitas pessoas, os embates entre a religião e a ciência começaram por causa da mesma coisa que causa todos os outros problemas. Na família, no trabalho, em toda parte. Poder. Esse é um grande problema, o poder. O que é o poder? Exatamente, a definição dessa palavra poder e o que ele significa. Tá? O poder, antes de a gente definir, ele pode existir em 3 situações. Tá? É o poder despótico. Vocês conhecem? Quem é que manda? Quem pode? Quem é que manda? O mais forte, o mais rico, o mais alguma coisa. Aquele que tem a força para exercer sobre os outros. Então muitas pessoas confundem poder com força. Não são a mesma coisa. Poder significa você tem algo que lhe permite comandar outras pessoas. Pode ser força ou não. Quando a fonte do seu poder é a força, você chama de poder despótico. Tá? Então, você usa a coerção, você usa a violência, você usa a agressão para manter o seu poder. Tá? E como é que começou isso? Começou há muito tempo atrás. Mas por que isso existe? Tá? Por que o ser humano procura o poder? Por que isso é tão importante? Então, o poder despótico é um. O outro é o poder patriarcal, ou o poder paternal, como vocês queiram. Tá? E não tem nada a ver com pai, tem a ver com o quê? É o poder benéfico, porém, ainda é o exercício da força. É mais ou menos assim: você vai fazer isso, mas eu não quero, mas vai, mas eu não quero, mas vai porque é melhor para você. Qual a diferença entre o poder paterno, ou paternal, ou patriarcal e o poder despótico? A única diferença: os dois são exercidos basicamente da mesma maneira. É o uso da força, da coerção, etc. Só que um tem a proposta de ser benéfico. Eu estou fazendo isso para o seu bem. Então obedeça. Mais tarde você vai entender. O grande problema desse poder é que você exerce a força, faz tudo que o outro faz, mas se julga sempre moralmente superior. Né? Porque você acha que está fazendo uma coisa certa. Porque é para o seu bem. Então, por que eu não deveria obrigar você a fazer uma coisa que eu sei que será bom para você? E a gente acha isso justo. Sim, se é para o bem, a gente desculpa tudo, certo? É para o bem. É para o bem do indivíduo. Eu vou obrigar você a comer brócolis, que é para o seu bem. Eu vou obrigar você a fazer o que é para o seu bem. Eu não vou deixar você casar com essa megera, porque é para o seu bem. Você vai casar com essa aqui que eu escolhi para você, para o seu bem. Você vai seguir essa carreira para o seu bem, porque essa que você quer não presta. E aí começa. Mas é tudo no seu bem. O que eu fiz de errado? A intenção era ótima, não é? Esse é o problema com o poder. Tá? E o terceiro é o poder consensual. O que é o poder consensual? O poder consensual é aquele que não é exercido mediante a força. Na verdade, a pessoa que está mandando pode ser até mais fraca de todas. O que define o poder consensual? É um outro tipo de poder. É o poder baseado no conhecimento. Nós vamos fazer a faxina. Quem vai mandar na faxina? Quem faxina melhor. Quem sabe limpar melhor, comanda a faxina. Nós vamos fazer um almoço. Quem vai comandar o almoço? Quem cozinha melhor, certo? Ou quem sabe cozinhar? Você sabe cozinhar? Não. Você quer mandar no almoço por quê? Se você não sabe nada de cozinha. Então, o poder consensual é aquele definido pelo conhecimento. Você sabe o que está fazendo? Sei. Então, você manda. Manda aí. Porque eu não sei. Então, o que acontece com o poder consensual? Ele é outorgado. Por quem? Por todos. Vocês concordam que ele sabe mais sobre o assunto? Ok. Você é o chefe. Manda. Em todas as coisas? Não. Nas coisas em que ele é capaz. O nome disso é poder consensual. É muito complicado de entender. Então, o poder consensual, ele vem do conhecimento. Tá?
o que seja importante para aquele evento. Agora, quem tem o poder despótico ou patriarcal, quer realmente abrir mão dele? O poder despótico, já disse, é baseado na força. O patriarcal também, porém, a intenção é que seja a intenção é boa, não, a intenção é que seja positivo. O problema é que toda vez que a gente exerce a força sobre alguém, nós estamos privando ela de uma coisa. De uma coisa que é dela e que não foi você que deu. Que é o quê? Liberdade. A liberdade é um presente que você recebeu. Mas se a pessoa obedece porque quer? Sim, é um direito seu abrir mão da liberdade se quiser. Porém, qual a intenção que alguém tem de usar isso? Usar a sua liberdade a seu favor. E por que isso acontece? Qual a causa do poder despótico? Porque a gente não definiu o poder, hein? Eu acho a palavra importante. A gente só falou que ele existe e que tem 3 vertentes. Então, por que o poder se tornou algo tão procurado, buscado pelas pessoas? Porque aparentemente o poder traz vantagens, né? Todos os poderes trazem vantagens. O poder consensual tem um pequeno problema. Ele não traz tantas vantagens como a gente imagina. Porque o poder consensual significa que você vai servir a todos. As vantagens diminuem bastante com o poder consensual. Porque para você manter o poder consensual, o que é necessário? Um grande esforço da sua parte. E esse esforço em que direção? Você tem que continuar aprendendo. Porque se alguém aprender mais do que você, o que acontece? Não é consensual? Então, você tem que manter um ritmo de estar sempre atualizado dentro do que você está assumindo. A liderança, o estudo, a conversa, o que for. Você tem que estar sempre o quê? Aumentando o seu nível de conhecimento para poder manter o poder consensual. Ou seja, dá muito trabalho. Muito trabalhoso. Né? Você tem que estar estudando, você tem que estar correndo atrás, tem que estar investindo muito, dá trabalho. E o retorno é compatível com o trabalho que você vai ter? Esse é o problema. O poder despótico, ele tem mais vantagens. Eu não preciso saber nada, basta ser forte. Então, o poder despótico começou com a força. Alguém exerceu a força sobre a outra pessoa. Funcionou. Então, e ele foi usado basicamente para quê? Para obter vantagens. Então, por incrível que possa parecer, todo mundo trabalha. Qual é o único ser, né, na nossa estrutura de esteres biológicos que não quer trabalhar? É o homem. Porque os leões trabalham. Né? Imagina a zebra acordando hoje e agradecendo a Deus. Deus, me dê forças para correr muito e não ser pega pelos predadores. E vão o leão acordando. E o leão, Deus, por favor, me ajuda a ser mais rápido para eu poder pegar uma zebra e comer bem hoje. Ou seja, se a zebra não correr, ela morre. E se o leão não correr, ele também morre. Então não existe na natureza ninguém que não trabalhe para obter alguma coisa. Então, você pode falar, o leão é muito legal, mas ele corre muito e tem que correr se ele quiser. Sabe o que acontece com o leão quando ele fica velho? Ele morre de fome, porque ele não consegue mais pegar uma zebra. Então, toda a natureza trabalha. Por que nós não deveríamos trabalhar? Qual é a entidade que não trabalha? Ela tem um nome. Existe na natureza. São os parasitas. Os parasitas são aqueles que vivem e usufruem do trabalho de outra pessoa. Então, eles parasitam. Só que muitos desses parasitas são chamados simbiontes. Não é isso? Ao mesmo tempo que eles estão parasitando, eles agradecem com algum benefício. Existe um parasita puro? Sim, no ser humano. Ele usufrui sem dar absolutamente nada em troca.
O nome disso é poder despótico. Tá? E como é que funciona? Eu sou grande e forte, eu tenho que sair para caçar, certo? Mas eu estou vendo que tem vários aqui que conseguiram uma caça boa, melhor do que a minha. Por que eu vou correr atrás de uma zebra se eu posso tirar de você, que é bem mais perto? E com menos esforço? Não? Me dá a sua zebra. Mas por que eu daria a sua zebra? Porque eu posso tirar a zebra de você. Beleza, o que acontece? Ele faz um grande trabalho e eu usufruo sem trabalho nenhum. Não é vantajoso? Muito vantajoso. E no momento em que eu percebi isso, eu entrei nesse hábito. Qual o nome disso? Egoísmo. Primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Então, eu começo a exercer esse poder. Só que exercer o poder despótico pela força física dá trabalho. E ele tem um tempo. No momento em que você começa a envelhecer, no momento em que sua força começa a declinar, vem alguém mais forte e toma de você. Então, existe hierarquia na natureza. Mas o homem usa uma técnica diferente para fazer isso. Então, eu que usei a força a primeira vez de vantagem, não quero perder essa vantagem. Como eu faço para continuar mantendo essa vantagem sem fazer tanta força? É simples. Eu já machuquei vocês sabem que eu posso machucar, certo? E se eu convencer vocês a nem tentar me desafiar, vai funcionar? Pode funcionar, é uma ideia boa. Pensa nisso. Então, eu nasci, sou maior, grande, forte, musculoso e tirei suas zebras. E agora, vocês sabem por que isso aconteceu? Não é porque eu sou mais forte, porque Deus assim o quer. Foi Ele que me fez assim, maior do que você. É porque Ele quer que você me dê sua zebra. Você está entendendo? Então, esse foi o sinal dado a você para entender por que você deve me obedecer. E aí, sabe por quê? Porque o meu cabelo é dessa cor, porque meu sangue tem uma cor diferente, porque meu dedo mindinho é dobrado para o lado direito. E aí, vale tudo. Qualquer coisa que eu acho que tenha uma distinção, né? Agora, sozinho vai ser difícil. Se eu arrumar mais 3 para fortalecer a ideia, vem cá, é o seguinte, eu vou dar para vocês 10% do que eu ganhar se vocês confirmarem o que eu disse. Aí você vem. Esses aqui são os sacerdotes que receberam a visão, dizendo que eu fui eleito pela divindade para ser maior, mais forte, seu rei. Não é? Você viu? Viu. Sonhei com isso. Eu também. 3 pessoas diferentes sonharam a mesma coisa. Logo, não tem jeito. Quando você tenta lutar contra mim, você não está lutando contra mim, está lutando contra a divindade, contra Odin, contra Zeus, contra qualquer um que me definiu como rei. Você está entendendo? É uma heresia você tentar fazer isso. E aí, eu crio uma outra coisa, que é uma casta superior, que já nasceu assim. Porque eu sou melhor do que você. E o pior é quando a pessoa se convence disso mesmo. Não, mas tem lógica. Por que eu sempre consegui as zebras? Porque eu sou mesmo melhor. Porque eu sou melhor do que vocês. O nome disso é orgulho. Então, o egoísmo começa, o orgulho manifesta-se, e aí nós temos todos os pecados capitais que vêm aonde? Na esteira do poder. Tudo começou com poder. Então eu quero mandar. Por quê? Porque sim, porque sou melhor do que vocês, porque posso, porque eu quero, e por aí. Qual o objetivo? O objetivo é ganhar. Vocês já sabem qual é. E o poder consensual, o objetivo é servir. Já não é tão legal. Dá muito trabalho. E a recompensa é satisfação pessoal. Isso é recompensa? E isso é recompensa? Isso é válido? É suficiente? É suficiente você saber? Não, eu quero que todos saibam. Isso tem um nome, chama-se vaidade. É suficiente você saber? Então, o problema do poder consensual é que ele tem que ser espontâneo. Se você obrigar as pessoas, tipo assim, sabe com quem você está falando, estragou. Já deixou de ser o quê? Consensual.
Então, em vez do mérito, existe, sei lá, eu fiz as provas, não é a competência que define, e sim alguma outra coisa. Isso pode ser fraudado, porque a competência é um processo individual. Foi? E o que isso tem a ver com a Gênese? Tudo. Tem tudo a ver com a Gênese. Porque as pessoas dizem que a Terra começou de maneiras as mais estranhas possíveis. Começou com uma planta. Começou com Adão e Eva, um homem e uma mulher que povoaram o mundo inteiro. E as pessoas acreditam nisso. Peraí, mas por que você acreditaria nisso? Se não acreditar, você vai para o inferno. Entendeu? Mas antes de ir para o inferno, que só vai acontecer depois da morte, seu pai e sua mãe nunca mais vão falar com você. Você não vai arrumar namorada. Você não vai ter ninguém. Você vai ficar sozinho na sociedade. Toda pessoa que você conhece não vai falar com você mais. E aí o que você resolve? Então, tem toda a razão, só pode ser. Tem lógica, tem perfeita lógica. Então, para você poder manter isso com integridade, o que você faz? Não pensa sobre isso. Porque se pensar sobre isso, o que acontece? Toda vez que você pensa no assunto, você questiona esse assunto. Não é não? Vamos pensar a respeito da minha vida. Se você parar para pensar sobre a sua vida, o que você vai fazer? Vai questionar suas escolhas. Então, qual é o melhor negócio? Não pensa nada. Só faz. Não pensa. O problema de não pensar e fazer é o quê? A conta vai chegar. Sempre chega. Agora, as pessoas confundem, né? A palavra culpa. Culpa é uma palavra feia, não é? Por que a gente usa essa palavra culpa? Imagine que a gente vai num restaurante chique. Um restaurante caro, bom, né? E vamos comer uma comida maravilhosa. A gente senta com os amigos, prende comida, e vamos, perdemos a comida. A gente vê que o preço é alto, mas vale a pena. Agora a gente come. Quando termina, vem o garçom com aquele papelzinho. E ele pergunta: de quem é a culpa? É isso? De quem é a culpa? Quem é o culpado? É assim que ele faz? Não, né? Ele pergunta assim: de quem é a responsabilidade? Não é isso? Então ele diz: de quem é a culpa? Ele diz de quem é a responsabilidade. Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? Pensa bem, seu filho jogou uma bola e quebrou a vidraça do vizinho. Ele chega a você é o culpado? Ou você é o responsável? Qual a diferença entre o culpado e o responsável? Tudo isso tem a ver com a Gênese, tá? Não se preocupe. Qual a diferença entre culpado e responsável? Bom, na conta, o responsável faz o quê? Paga a conta. E o culpado é castigado. Essa é a diferença. O culpado é castigado. E o responsável paga a conta. Essa é a diferença. Então, na sua vida, você é o culpado ou o responsável? Agora, peraí. Perante quem? Esse que é o segredo. Perante quem? A vida não é sua? Teoricamente, você não recebeu um presente? Então você não é livre para escolher? Não, mas a culpa é dele. Ele deve ser castigado porque a minha vida deu errado. Não, ela deve ser castigada. Não? Eu devo ser castigado? Peraí, como funciona esse negócio de castigo? E por que a gente usa tanto então, se não faz sentido nenhum? Qual é a palavra que faz sentido? Quem é o responsável? Quem vai pagar a conta? Você comeu, você bebeu, agora tem que fazer o quê? Pagar a conta. Por que isso é castigo? Então, tudo é uma questão de quê? De perspectiva. Então, se você se dispõe a ser o responsável, o que acontece quando você paga a conta? Comi, bebi, muito bem, vale a pena pagar essa conta, não é não? Olha, não estava tão bom, eu quero um desconto. Tá? A gente pode fazer isso? A gente pode negociar a conta? Pode ou não pode?
Claro que pode, você é o responsável. Olha só, eu me disponho a pagar a sua conta, porém não tenho toda a importância, posso fazer prestações. Eu não aceito isso, mas só tenho essas prestações, vou fazer, me disponho a fazer. Bom, você está sendo sincero? Sim. Então você pode pagar, sim? Ah, mas se o outro não aceita, sim. Se você mandar para a cadeia, aí não vai receber nada. Você não vai receber a prestação, receber tudo. Eu vamos lá, pelo seu desconforto, vou acrescentar uns juros aí, tá? Para compensar, porque a pessoa responsável faz o quê? Paga a conta. Paga ou não paga? Reconheço que esperar é desconfortável para você, você vai ter uma série de prejuízos, vou compensar isso. Então, além do que eu devo te pagar, eu vou te dar uns juros para compensar o transtorno. Pode ser? Tem alguma coisa errada nisso? Você é errado por isso? Não. Então, pagar a conta é castigo? Depende. Eu não quero pagar a conta. Eu quero comer, eu quero beber, eu quero usufruir e não quero pagar conta nenhuma. Então, toda vez que a cobrança chega, isso é o quê? Um castigo. Agora, o que justifica? Por que você não quer pagar a conta? Me dá um motivo válido para você não pagar a conta. Todo mundo paga. Todo mundo tem que trabalhar. Por que você não? Porque eu sou especial. Orgulho. Sabe com quem está falando? Vaidade. Mas eu... Egoísmo. Então, quando é que você sente culpa? Quando você tem um transtorno. Se você não tiver um transtorno, chegou a conta, você paga. Não dá para pagar, faz um negócio aí, vamos negociar isso e paga as suas contas. É o que toda pessoa responsável faz. Então, a vida é sua, é um banquete. Se eu te oferecer um montão de coisas, tá? Mas não existe comida grátis. Deu para entender? Não existe nada grátis. Nem o universo é grátis. Como assim não é grátis? Tudo se transforma. Tudo. Ah, mas não apareceu assim e foi dado para você? Bom, isso é o que dizem algumas religiões. Mas a gente já falou sobre isso, não falamos? Sobre o poder? Como o poder é importante? Por que você deve... Querida, pensa não. Pensar dá muito trabalho. Eu fui criada por Deus para pensar por você. Não faça esforço. Em troca, você me dá 10% do que você ganha. E eu pensarei para você com o maior prazer. Farei esse sacrifício. Vocês me dão 10% e eu penso com vocês. Toma as decisões. Toda vez que você quiser tomar uma decisão, você vem para mim, submete ao meu conhecimento e eu tomo a decisão para você. E aí, você vai ver, como eu fui indicado por Deus para te dar essas respostas, não vai ter erro. Vai dar certo sempre. Porque eu sou o porta-voz direto da divindade. Começaram a entender como funciona o poder? Mas tem um problema com a coisa do poder usando essa técnica. É o seguinte, sempre tem alguém que estraga uma brincadeira. Quando pergunta, por que assim? Estraga, não estraga? Não estraga. Bom, então além de começar a brincadeira, eu tenho que impedir vocês de fazerem muitas perguntas. Porque se fizer muita pergunta, o que acontece? Como é que eu vou manter meu poder com vocês perguntando assim? E quando eu não souber responder, já pensou o problema? Então, perguntas são um problema para manter o poder. Porque não tem nada para destruir o poder do que perguntas inconvenientes. Tipo, onde está escrito isso? De onde saiu isso? Por que desse jeito? Não podia ser de uma maneira? Olha como estraga. É assim porque sempre foi assim. Mas não pode ser diferente? Não! Mas por que as pessoas vão? Porque Deus assim o quer. Tem certeza? Que Deus quer que a gente morra de peste? Não pode ser de outro jeito? Não, Deus permita. Quem é você para questionar a vontade divina? Está morrendo de peste porque Deus quer. E pronto.
está perguntando muito. Você tem problema. É um ciclo de Satã, com certeza. É o orgulho seu que faz você questionar Deus. Mas eu não estou questionando, estou questionando a situação, não, está questionando Deus. Se as coisas existem é porque Deus assim o quer. Vocês têm certeza que Deus quer desse jeito? Qual é a vantagem que ele leva? Não, é o negócio do carro. Qual é a vantagem que Deus leva se você fica paraplégico numa cama? Me diga, qual é a vantagem? Ele é sádico? Ele curte um sofrimento, fica vendo você sofrer assim? Não, isso é coisa de psicopata, certo? Não. Então, Deus curte você sofrendo? Não. Então, por que você sofre? Porque Deus assim o quer? Deus assim o quer? Não. Então, o que quer? E por que você está sofrendo? Por que você está sofrendo? Porque não quer pagar a conta. Você escolheu. E se você pagar a conta, o que acontece? Come bem. Ele não sofre. Sim, mas como assim? Porque o que faz você sofrer exatamente, gente? Pense nisso. Então, o livro, a Gênesis, ele fala sobre essas coisas. Como tudo começou, da onde a gente veio, como é que Deus define as coisas, quais são as leis, o que existe realmente. Tá? Mas ele está perguntando a quem? Allan Kardec está perguntando para quem essas coisas? Bom, a Gênese veio... Bom, tinha o Livro dos Espíritos, Livros Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses três têm a base do doutrina espírita, certo? Bom, o Livro dos Espíritos responde a que questionamentos? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Essas perguntas. Então é um livro filosófico, porque isso é filosofia. Eu quero saber. Bom, ele começou essas perguntas baseado em quê? Um dia ele disse, olha, eu estou a fim de fazer umas perguntas, vou falar com os espíritos. Foi assim? Não. Está baseado em alguma coisa? Ele saiu do nada? Foi uma revelação? Ele teve assim um insight e apareceu dos espíritos. O livro foi um livro milagroso. Apareceu na frente dele assim como um livro de ouro de Mormon. Vocês não conhecem o livro de ouro de Mormon? Um livro de ouro todo escrito por Jesus que apareceu assim. Ou então com o Necronômio, já foi o diabo que fez aparecer assim, escrito. Então o livro dos Espíritos apareceu assim? Não? Surgiu de alguma coisa? Do quê? Sim, mas ele indagou assim. Eu não tenho o que fazer na vida, vou fazer umas indagações. Foi assim? É porque isso aqui é uma prévia da Cogel, certo? Então é para debater. Não é essa a ideia? Então, o Livro dos Espíritos surgiu do quê? Isso. Haviam alguns fatos estranhos acontecendo, certo? E esses fatos estranhos estão em qual livro? Livro dos Médiuns. Então, na verdade, o Livro dos Médiuns veio primeiro, mas ele foi publicado depois. Então, primeiro aconteceram os fenômenos mediúnicos, tá? Os fatos, que deram origem aos questionamentos. Então, os questionamentos do Livro dos Espíritos não são aleatórios. Tipo assim, eu não tinha nada para fazer e resolvi explicar a vida para todo mundo. Não. Um fato, o que é um fato? Você pode ter sua opinião, mas você não pode ter seus fatos. Fato é fato. Então, aconteceu algo, tá? Então, um fenômeno aconteceu. Tem explicação? Tem. Só que essa explicação deu origem a uma série de indagações. A explicação é, as mesas estão falando, mesa não fala. Por quê? Porque não tem cérebro, então não vai falar. Mesa Sim, mas elas estão falando. Aí a mesa responde, somos nós, não é a mesa que está falando, nós. Nós quem? As almas daqueles que viveram na Terra. Então, eu estou falando com um ser humano depois que ele morreu, deixou de existir, cessou sua existência e que aparentemente, com as milhares de explicações que tinham, ninguém tinha certeza. Então, nós temos um fato que demonstra que realmente tem alguma coisa. As indagações são, bom, se isso é verdade, então tudo muda, não muda? Aí veio o Livro dos Espíritos. Mas ele começou publicando o Livro dos Espíritos porque são ideias curiosas.
Então, faz sentido. A ideia do Livro dos Espíritos de primeiro é você pensar, faz sentido isso, tem lógica. Não, tem lógica esse negócio da reencarnação. Explica todos os fundos jurados que você não entende. Se Deus é bom, por que um nasce estropiado e o outro não? Ou Deus não é bom ou Deus não existe. Essa é a dialética materialista. E quem vai ganhar disso? Não ganha. Você vai ter que arrumar um diabo para explicar um negócio. Porque Deus, se ele fez isso, ele é mau. Não, não foi ele, foi o diabo. Bom, então se o diabo fez isso, Deus não é poderoso. Não, Deus é poderoso, mas isso é um mistério. É um mistério. Se você perguntar muito, você vai para o inferno, porque você está tentando criar um caos aqui nessa coisa. Entendeu? As coisas estão funcionando, não estão funcionando, as pessoas estão praticando a caridade, as pessoas estão fazendo as coisas, e você vem estragar. Viu? É um demônio. Um demônio. Compreenderam? E se você perguntar muito, vai para o inferno. Então eu vou criar uns subterfúgios para você não fazer perguntas. Então, Allan Kardec começa com indagações sobre a realidade. Tá? Então, se isso é verdade, então ele começa. E você não acredita em nada, estou ali aberto a essa possibilidade, lê e diz, tem lógica isso. Tem. Se é que existe, isso explicaria. Ou seja, filosoficamente, sem prova nenhuma, a reencarnação faz sentido? Todos os buracos são preenchidos com a reencarnação. É uma hipótese racional. Não tenho certeza, pode ser mentira, não interessa, mas explica. Bem melhor do que o demônio. E explica, a vida após explica um monte de coisa, porque um nasce sabendo isso, outro não tem talentos diferentes. A mãe, o mesmo pai tem 3 filhos, cada um. Um você educa, dá certo, outro educa do mesmo jeito, não dá certo. Então quer dizer, não tem um jeito certo? Tem ou não tem um jeito certo? Tem. Por que não funciona com todo mundo então? Você não disse que é o jeito certo? Se esse é o jeito certo, tinha que funcionar o quê? Igual com todo mundo. Funciona? Não. Por que não? Porque Deus assim o quer. Não fica perguntando que você vai para o inferno. Aí vem o Espiritismo e diz assim, não, é que as pessoas não são iguais. Por que não são? Porque elas têm liberdade. E por que elas têm liberdade? Porque o único mérito que existe é o do seu progresso. Porque senão estou dando de graça, certo? E não existe de graça no universo. Tem que trabalhar. Então, quem trabalha mais, ganha mais. E essa é a origem da desigualdade. Então a gente começou tudo igual. Mas você tem o direito de escolher em quanto tempo você vai. Tá? Sua marcha, você vai depressa e devagar, quer ficar sentado um tempo, 1 milênio, direito seu. Você tem o direito de escolher. Mas é claro que toda vez que você escolher, tem que pagar a conta. Tem gente que vai pagar mais e tem gente que vai pagar menos. Por quê? O que você escolheu? Eu tenho um menu aqui. Qual você escolhe? Você já sabe o preço? Eu não sei o preço, não. Me enganaram. Foi essa pessoa que me enganou. Ela me enganou. Peraí, ela disse para você fazer isso? Disse. E você fez? Fez. Deu errado? Deu. A culpa é de quem? Dela. A culpa é dela? A culpa é de quem? Você tem o direito de dizer sim ou não? Tem? Ok. Você disse o quê? A culpa é de quem? Ah, mas ela me forçou. Foi coerção? Foi. Então a culpa não é sua. A conta é dela. Deu para entender? Naturalmente, não é a sua conta. Foi ou não foi? Se a conta está com você, é porque a conta é... Mas eu estou sofrendo. Por quê? Porque não quer pagar a conta. Vamos usar um nome melhor, né? Porque pagar já está meio gasta, né? Não quer assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Esse é o segredo. Tá? Então, o Livro dos Espíritos apresenta primeiro esses questionamentos. Fazem sentido? Fazem. A lei da igualdade, a lei do progresso, nossa, faz muito sentido. E a pessoa que lê aquilo, eu nunca pensei, mas é uma possibilidade muito interessante.
E aí vem o livro dos médiuns. Você está vendo esse negócio todo aqui? Não saiu do nada. Sabe que existe vida após a morte? Eles se manifestaram e esses questionamentos surgiram daí. Então quer dizer que existe uma grande probabilidade de ser tudo verdade? Quer testar? Por isso que o livro dos Espíritos é Espiritismo Experimental. Tá? Então o primeiro é filosofia espiritualista e o segundo Espiritismo Experimental. Ó, segundo esse livro, há uma grande probabilidade do negócio ser sério. Você quer experimentar? Experimenta. Experimenta. O que acontece quando você experimenta? Experimenta. Não precisa acreditar em mim. Vamos fazer um teste? O que acontece se você faz um teste? Comprova. Ah, mas eu não tenho provas. Tem certeza que você quer provas? Essa aí é uma pergunta importante. Porque essa aí já quem explica é Freud. Tem certeza que você quer uma resposta? Porque quem quer uma resposta pergunta. Tá? Então, vocês já questionaram? Já foram atrás? Não, eu prefiro acreditar no que os outros dizem. Porque eu posso pôr a culpa nele, sem problemas. Eu era seguidora do Chico, o Chico não é tão legal, o cara me disse aí, escreveu uma biografia não autorizada do Chico, o Chico não era aquelas coisas, vou largar tudo. Porque a culpa é do Chico. Fácil, né? Beleza? Você bota a culpa nos outros. A culpa, eu secretário do centro espírita, trabalhava muito, mas o dirigente, você não sabe o que aconteceu, estragou tudo, agora acabou. Por quê? A culpa é dele. Ele estragou tudo. Claro que eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso, certo? Então por que você está sofrendo? Essa é a questão. Se você está sofrendo, alguma responsabilidade você tem nisso. Enquanto não assumir, o que acontece? Continua sofrendo. Essa é a Gênesis. Deixa eu contar no livro dos médiuns aí. Vamos lá. No livro dos médiuns, você pode comprovar. Tá? É possível comprovar? Tem todas as regras, como você tem que fazer. Aí alguém diz, não faça isso, senão o bicho papão te pega. Tá bom, então não vou fazer. Eu venho e continuo com dúvida. Não acredito em nada, fico aqui. Mas eu finjo que acredito, senão vai pegar mal, né? Não vou ter amigo, não vou arrumar namorado, vou arrumar casamento. Já me disseram isso em outra religião. Vale para todas. Certo? Se você não acreditar, você vai ser expulso do espiritismo? É obrigatório? Não? Mas como é que você vai ser espírita se não acredita? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua fé. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua caridade. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua beleza. Pela sua mediunidade. Reconhece o verdadeiro espírito pelo quê? Gente, então tem espírito não espírita que é mais espírita que alguns espíritos? Vou devagar. Tem um espírito não espírita que é mais espírita do que alguns espíritas? Tem Gandhi. Ele é tão espírita que era hindu. E a gente pode escolher outros também. Então, o verdadeiro espírita, porque a ideia espiritismo não é um seguidor de uma religião. O espiritismo promove o quê? A espiritualização do homem. Então, qualquer ato que promova a espiritualização do homem é um processo de quê? Isso. Porque o objetivo do espiritismo é o crescimento espiritual. Então, você fez isso sem conhecer o espiritismo? Quando morrer, você já está dentro. Melhor que já está dentro. Você é sócio automaticamente. Então, o que torna você sócio da ideia espírita é praticar o espiritismo. Mas peraí, como é que a gente pratica o espiritismo? Rezando? Não. Indo no centro? Não. Como é que se pratica o espiritismo? Crescendo espiritualmente. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as tendências negativas. Ou seja, se cada vez que você morre, você é um espírito melhor, está dentro. E eu nem sabia de Allan Kardec, estou dentro, tá? É automático. Basta você praticar. O quê? Fora da caridade nossa. Lembram disso? E várias outras?
Então ele não tem essa cobrança. Então para que o livro? É para lutar com uma coisa que atrapalha o crescimento espiritual. O que atrapalha o crescimento espiritual? Muito mesmo. A ociosidade é filha disso. Ignorância também é filha. O que é que estraga isso? Você vai se esforçar para ser melhor? Não tem nada depois. A vida é gozar. Então para que se esforçar? Vamos lá. Para que você vai dar dinheiro para as crias da África? Você nem conhece as crias da África. E você vai morrer. E acabou o seu tempo. Você só tem esse. Então, o que é viver? É gastar tudo que você tem e comer o melhor possível. E vale tudo. Como não tem nada mesmo, eu posso tirar sua zebra. Não tem problema. Porque, olha cá, você tem a tendência fraca, então é a lei do mais forte. É isso que manda. E é isso que a pessoa do poder justifica, a lei do mais forte. Então, se eu só tenho esses anos de vida, não tem mais nada, justifica, vou ficar esperando, ficar olhando você que é mais fraca do que eu ficar com a zebra? De jeito nenhum, essa zebra é minha, tá aqui. E eu faço o quê? Aproveito bem os meus anos de vida, porque não tem absolutamente nada além disso. Comeu, bebeu, agora morre e seja feliz. Não, você morre e acabou tudo. Então é melhor beber mais ainda. Porque você não vai ter outra chance. Então qual é o maior inimigo do crescimento espiritual? O materialismo. O materialismo. Porque o materialismo é que promove a caça às zebras dos outros. A superioridade de alguns sobre outros. Porque olha só, se você é materialista e nasceu alguém mais forte do que aquele, é o quê? DNA, gente. O ideal é que esse mais fraco não se reproduza, quem acaba com esse problema. Vamos deixar só esse aqui. Tem lógica ou não tem? Tem toda a lógica, gente. Utilidade, vamos lá. Você está muito velha, não tem mais utilidade. Por que você está consumindo alimento que podia dar para alguém novo? Não tem lógica isso, gente? É perfeitamente lógico. Então a gente deve dar fim a pessoas inúteis. A gente deve dar fim a pessoas que não produzem. A gente deve dar fim a qualquer pessoa que não esteja... Tem ou não tem lógica? Pensa bem, se a gente tem recursos limitados, tá? Por que eu vou deixar alguém que é o peso sobreviver? Faz sentido isso? Não, não tem nenhum sentido. E a pessoa que pratica, então, o genocídio, por exemplo, a eutanásia, se acha perfeitamente ética. Por quê? Qual a coisa certa a fazer nas circunstâncias? Pensa bem, eu tenho a quantidade limitada de alimento. Tem gente velha que não vai produzir mais, vamos tirar essa gente velha do pedaço, vai sobrar mais comida. Vai ser ótimo. Qual a coisa certa a fazer? A coisa certa a fazer é eliminar a gente velha. Tá ou não está certo? Está. Está certo. Está certo por quê? Porque não existe nada além. Mas se existir, aí vai dar problema. Porque essa gente não vai morrer. Certo? E eles nasceram fracos por uma razão. E essa razão tem que ser superada. E essa aqui não é a vida verdadeira. Isso aqui, na verdade, muda tudo, não muda? Então, o que é certo e errado muda de acordo com seus princípios. Quais são os princípios que norteiam a sua realidade? Então, o que a gente está falando é a filosofia. Então, toda vez que você abre os olhos, vem a dúvida, né? Quem já viveu essa situação? Você abre os olhos, levanta, faz tudo. Quando você abre a janela, está no outro lugar. Aí você acorda de novo na sua cama. Você estava sonhando, acreditando que estava acordada. Já aconteceu? Aí você acorda e fica a pergunta: será que eu estava dormindo? Será que agora eu acordei? Nunca foi assim: será que agora foi para valer? Agora estou acordada mesmo? Então você tem certeza que você está vendo a real? Não, né? A única certeza que você tem é que você existe. Agora pode ser que tudo isso seja mentira. Vocês estão sonhando, não estão aqui, eu não sou uma pessoa real, sou um sonho. E agora? A única certeza é que você existe. Então, quando você olha a realidade, você quer saber se o que você está vendo é real ou não. Então, tem três coisas que você questiona.
Um é o cognitivo, se isso é verdadeiro ou falso. Isso é real ou não é. Segundo, pensamento. É bom ou mal? E o terceiro, bonito e feio. Então a gente avalia a realidade sempre dessa maneira. Então isso que nós fizemos aqui foi um exercício de realidade. Tá? O que é real? O texto da Gênese fala sobre a Gênese planetária, os milagres e predições. Isso existe? Isso existe? E essa Gênese, daí chama Gênese, o livro não trata sobre a origem assim, ele está fazendo uma análise da Gênese que as religiões dizem que é, e que a maior parte das pessoas acreditavam. Lembre-se que o livro não é desde 2017, agora tem muita gente que não acredita, mas naquela época a maioria quase total da população acreditava na Gênese segundo a Bíblia, pelo menos a Bíblia ocidental. Tem outras gêneses mais complicadas em outros lugares, tá? Mas essa introdução é para a gente seguir um pensamento de Proust que eu gosto muito. A verdadeira viagem de descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Eu não falei nada mais do que existe. Culpa e responsabilidade são o quê? Dois lados da mesma moeda. Um dói e o outro não. Qual você escolhe? Falar sobre a Gênese, os milagres e as predições faz parte disso. Acreditar em coisas mágicas é muito reconfortante, porque tudo que acontece é culpa de Deus, é culpa dele, do diabo ou de alguém, não sei, mas é culpa de alguém, é de qualquer pessoa, menos mim. Porque o que é um milagre, gente? Milagre é a abrogação das leis naturais. Significa, tem lei, mas não é para todo mundo, né? Se você for especial, você não precisa seguir a lei, entendeu? Você é especial, você é o escolhido, você tem o sangue azul, você tem a cor certa, você é da elite, você... Entendeu? Milagre é para quem segue. Então é o seguinte, você vai morrer, mas se você der 10% e seguir essas regras, não vai morrer. Os outros todos vão, você não. Na verdade, você vai dormir e no juízo final você vai acordar inteirinho a contar. Tá? Então, eu faço de acordo com o quê? Eu prometo a você. E aí, como você acredita em milagre, significa que não tem que pagar a conta se você tiver amigos, bons amigos, né? Se você for da... Entendeu como funciona? Agora, se você acha que o poder verdadeiro é consensual, então não há milagres. Todos, sem nenhuma única exceção, leões, zebras, amebas, bactérias, algas xerofícias, todos têm que pagar a conta. E pagam. Você está onde está porque tem pago a sua corretamente. Se não pagar, fica parado onde está até você assumir a responsabilidade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Gênese no próximo bloco, depois dos intervalos.